Olá, meus queridos, minhas queridas, paz seja para todos, amém? Estamos aqui mais uma vez para partilhar o alimento, o pão que o Senhor ele tem colocado na nossa mesa, amém? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Vamos aí, para não ficar um vídeo cansativo, já irmos para a palavra do Senhor, amém? Vamos partilhar com vocês o que Deus mostrou para nós dentro do livro de Salmos, capítulo 46, verso 8 em diante, amém? Você que pode, meu amado, minha amada, lê aí o versículo, o capítulo todo, amém? Diz assim, ó: venham, vejam o que o Senhor tem feito, vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das Nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, meus irmãos? Até o versículo 11 eu li. Amém, meu amado? Quer falar, meu amado? Pode falar. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ouvir esse vídeo. Amém? Irmão, o que nós estamos falando aqui dentro dessa palavra, no Salmo 46, verso 8, do 8 ao 11, Deus cessa a guerra, Deus aquieta a voz e saber que eu sou Deus. Então, meu irmão, Deus é Deus de agora e Deus de amanhã. Então Deus, ele sempre está na hora certa, no momento certo, na vida daquele que crê. Ele fala: aquele que crê virá a glória de Deus. Então nós temos ali uma regra, um caminho para seguir. E esse caminho nós devemos ter a consciência naqueles caminhos que nós estamos seguindo diante de Deus. Porque se nós não seguimos a regra, não seguimos o caminho de Deus, mandamento do Senhor, aquilo que Deus colocou em nosso coração, e se nós sair fora, vamos se perder. Se nós seguir em frente e ouvir a voz de Deus, como ali Abraão ouviu a voz de Deus, e ele seguiu ali a voz de Deus: sai da sua parentela e vai para um lugar para onde eu prepararei. E ele não disse aonde é ou que lugar que ia ser. Ele disse somente: saia no meio da sua parentela e vai para onde eu vou preparar o lugar. Então, irmão, Deus nem sempre fala o que Ele vai fazer. Nós como servos de Deus, tem que estar ciente. Quando Deus fala com nós, simplesmente tem que seguir, tem que sair, obedecer a Deus, ter a mente aberta para Deus, para ouvir o que Deus está falando, a obediência e a esperança, e crer que aquilo que Deus está falando vai acontecer. Mas tudo tem um tempo determinado por Deus. Nada sai antes ou depois. Sempre na hora certa, no momento certo, Deus vai abrir esse caminho. E Deus fala: se nós crer em Deus, nós verá a glória de Deus. Amém, irmão? Isso é importante, é crer, é saber que Deus está no controle de todas as coisas. Eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida na mão de Deus, Ele passa o quê? A cuidar de nossas vidas. Deus cuida de nossa vida. E Ele vai fazendo ali, trabalhando na nossa vida, limpando o que tem que limpar, abrindo nossos olhos, falando o que nós estamos errados, o que está acontecendo na nossa vida, através do tempo que Ele está ali trabalhando. Ele vai falando: isso está errado, isso não está bom, dessa forma não tá de acordo. Então Deus vai nos dando uma direção, o que está errado, aquilo que nós temos que tirar fora, tem que tirar fora do nosso coração. Está nos atrapalhando, está nos tirando da presença de Deus, tira fora. Algo que não é bom, tira fora. Então tudo isso, irmão, nós temos que fazer, nós temos que estar consciente nessa situação.
nesse caminho, servindo a Deus. Ele fala aqui, ó, aquietai vós e sabei que eu sou o Deus, e serei exaltado entre as nações, e serei exaltado sobre a terra. Então está dizendo, ó, se você me obedecer, se você colocar a sua vida nas minhas mãos, através da sua vida, eu serei exaltado. Então aqui que nós vamos fazer, ó, Deus falou para mim fazer isso, eu vou lá e faço. Deus falou para mim pregar para aquela pessoa, eu vou lá e faço. A obediência gera bênção, gera um caminho novo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim verá a glória de Deus. Então essa é a verdade. Eu sempre falo isso nos vídeos que eu estou fazendo, para que as pessoas entendam. E não adianta somente falar que eu sou uma pessoa de Deus e não sirva a Deus como deve ser servir. Amém, irmão? Se você fala assim, eu sirvo a Deus, mas eu não, algumas coisas eu não obedeço. Eu não faço aquilo que Deus está falando para mim. Então, eu não coloco Deus em primeiro lugar na minha vida todos os dias. Às vezes eu levanto, não oro. Às vezes eu não coloco a minha vida na mão de Deus. Simplesmente levanto, esqueço de orar, esqueço de falar com Deus. E por que Deus fala? Colocar em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Então, essa é a palavra de Deus. Ele não está dizendo essa palavra só para que a palavra fique ali e não acontecer. Se ele falou, aquilo acontece. Irmão, são palavras de Deus. E tudo que ele fala, acontece. Se nós obedecer fielmente aquilo que Deus está falando. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, minhas irmãs, meus irmãos, prestem atenção, né? Porque Deus tem usado nossas vidas para falar para vocês. Deus tem falado, olha, estejam no centro da minha vontade, façam aquilo que eu mando, naquilo que eu estou direcionando vocês, para que vocês venham fazer a minha obra, para que vocês venham fazer a minha vontade. Aqui no versículo 1 do Salmo 46, diz assim, olha na parte B do versículo, Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Então assim, meus irmãos, como Deus ele tem falado, usado nossas vidas para falar para vocês, olha, vocês vão passar por aflição, como Paulo passou por aflição, como Pedro, como todos os meus servos relatados na Bíblia, passaram por aflições. Eles não deixaram, eles não viveram uma vida, assim, vamos falar, né, na linguagem nossa, eles não tinham uma vida de mar de rosa. Não, era um mar de espinho. Pétala de rosa era uma ou outra. Mas é assim a vida de um servo de Deus. Mas o que Deus mostra aqui é que Ele é o nosso refúgio. Então assim, nós não temos que temer, porque Deus é quem nos guarda. É Ele quem vai à nossa frente para que nós venhamos ali estar o quê? Firmados no caminho que Ele preparou para nós. Meus irmãos, quantas vezes eu, meu esposo e nosso filho, hoje mesmo falávamos a respeito, né amor, do nosso devocional, quantas vezes o inimigo tenta nos arrancar do caminho que Deus ele mostrou para nós. Aonde Deus colocou assim, falou assim, olha, é esse o caminho que vocês têm que seguir. Quantas vezes o inimigo quer nos parar? Quantas vezes o inimigo tenta nos desviar? Através do que, meu amado? Através do que, minha irmã? Através de lutas, através das aflições. Às vezes nós nos encontramos, sim, com muitas aflições, com angústias. Olha, isso é para todos, né? Isso é todo mundo vive isso. Seja você cristão, seja você cristão protestante, seja você um católico, um espírita, não importa a sua religião, mas você passa por aflição. A diferença é estarmos no caminho do Senhor, estarmos firmados na rocha, que é Jesus, ou lutamos pela força do nosso braço. E se eu vou falar para vocês, meus queridos, nós já lutamos pela força do nosso braço e só demos com a cara na porta. Foi só coisas muito ruins, né? Então assim, precisamos olhar para Jesus, precisamos estar firmados na nossa rocha, que é quem? É Jesus, meu irmão. A sua rocha não é a placa do ministério que você segue, não é a casa que você mora, não é o seu salário que cai todo mês na sua conta.
Não é essa a sua rocha. Amém, irmão? O que é a nossa rocha? A nossa rocha, ela é Jesus. É Ele quem cuida de nós. É Ele quem nos conduz. É Ele quem vai adiante de nós, né? Eu escrevi aqui umas coisas aqui, eu quero ler para vocês, para que fique aí bem gravado no coração de vocês. Olha, diz assim, olha: não devemos temer, pois Deus é quem nos guarda e está no controle de tudo. Se nós estivermos no centro da sua vontade, Ele nos guarda e nenhum mal nos ocorrerá. Devemos olhar para o alto, onde Deus está olhando por nós, e nada poderá nos causar dano algum, se estivermos no centro da vontade de Deus. Olha, mais uma vez, basta ficarmos firmes no caminho, não nos desviarmos, como diz a palavra: se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem pode impedir? Irmãos, está vendo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O mundo é contra nós, mas se Deus é por nós, o mundo não pode nos parar, o mundo não pode nos calar, amém, minha irmã? O mundo não pode calar você, minha querida. Fala aquilo que o Senhor Ele tem colocado nos teus lábios. Fala, meu irmão, fala, profetiza, declara. Lembra as pessoas que Jesus está voltando. Deus te deu essa missão, meu querido, minha querida. Deus falou para você: vai, fala da minha volta, então fala. Olha, nós estamos aqui, amém? O mundo é contra nós, o mundo nos odeia, sim, ele odiou Jesus. Como é que não vai odiar nós que servimos e vivemos para Cristo, vivemos em Cristo? Então, assim, não importa o levante que está sobre você, não importa o que você está sentindo, o que estão falando, o que você está passando. Fique firmado na rocha que é Jesus. Então, assim, não devemos temer, pois Deus é quem nos guarda. Esse salmo, ele deixa claro que Deus é o nosso refúgio, é o nosso socorro no momento da aflição, no momento da angústia. Mas, meu irmão, muito linda a palavra do Senhor. E Deus fala aqui, olha: se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Ok. Mas para que essa palavra ela flua na sua vida, para que Deus ele esteja adiante de você, você tem que estar como, meu bem? No centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. Sem esse caminho, não há outro, não tem como você chegar até Deus. Aí não tem refúgio, aí não tem guarda, aí não tem cuidado de Deus. Por quê? Porque nós estamos andando fora do caminho. Agora, não, irmã, Deus colocou algo no meu coração, o Espírito Santo me mostrou que eu devo fazer isso, que eu devo falar aquilo. Eu fui e fiz. Mas o mar está vindo contra mim ali. Está vindo um furacão. Fique em paz. Você vai ficar no centro desse furacão. E Deus vai te segurar, irmã. Você não vai ser destruída. Irmão, você não vai cair. Nem a tua casa. Porque Deus é por nós. E ninguém consegue destruir, derribar aquele que Deus levanta. Amém? Meu irmão, você é um homem levantado por Deus. Minha irmã, você é uma mulher que Deus levantou. Deus levantou sim, para fazer a vontade dele, para falar da palavra dele. O que nós temos que falar, meus irmãos? Nós estamos aqui para falar para vocês. Tomem posição. Estejam ali no centro da vontade do Senhor. Sigam, façam aquilo que Deus tem colocado na mão de vocês. Não coloquem Deus de lado. Não deixem de olhar para Jesus no momento da dificuldade, no momento da dor. Você fala: mas está muito difícil. Mas eu não aguento. O Senhor, ele diz assim, né? Que ele não nos dá fardo maior do que nós podemos carregar. Não. Ele não dá, irmãos. E eu sou prova viva disso. Meu marido é prova viva disso, não é, irmão? Com certeza.
Deus já te deu um fardo que você não conseguiu levar? Não, ele dá aquilo que você pode carregar e você pode levar em frente aquilo. Irmãos, pode falar, amor. Tá. Se você for ver ali em Jonas capítulo 1, verso 1, Deus falou para Jonas: apronta e vai até Nínive e fala da minha palavra para aquele povo. O que Jonas fez? Ele se aprontou, desceu até Jonas e viu um navio que ia para a Espanha. Pagou a passagem dele e foi para outro lugar, fugindo da direção de Deus. E o que aconteceu com ele? Aí o navio começou, aí Deus enviou um vento tão forte que o navio ia se partir ao meio. E aí o que aconteceu ali? Os homens, os marinheiros que estavam ali no navio, começaram a ficar com medo, se apavorando, que o navio ia afundar. E aí, quem será o culpado disso? Alguém é culpado, né? Que o mar estava calmo, de repente veio uma tempestade, de repente, né? Aí acharam o culpado, era Jonas. Aí eles vão perguntar: o que nós vamos fazer com você? E joga no mar. E aí o mar vai cessar. E eles fizeram aquilo que Deus... O mar vai se acalmar, né? Vai se acalmar. Aí jogaram Jonas no mar. Aí Deus enviou um peixe grande que engolisse ele, ficou com 3 dias e 3 noites na minha. Você vê, não tem como fugir da presença de Deus. Vamos aqui, deixa eu aqui aproveitar o ensejo aí dos que meu marido falou, né? Foi algo assim que o Espírito Santo me mostrou. Meus irmãos, Jonas quis fugir da obrigação daquilo que Deus colocou na mão dele, não é? Deus, ele falou para Jonas: olha, vai lá para Nínive e fala ao povo lá o que eu vou mandar. E Jonas, ele não queria, ele queria deixar aquele povo lá à mercê da sorte. Mas Deus tinha propósito. O pecador, né? Deus tinha propósito naquilo. E aí Jonas fez o quê, meu irmão, minha irmã? Não sejam Jonas, né? Jonas foi para outro lado. Ou seja, ele saiu do caminho que Deus colocou ele. E aí a vida de Jonas foi o quê? Andar nas trevas. Quantos dias e quantas noites ele ficou nas trevas, dentro da barriga daquele peixe. Aquela baleia, sei lá o peixe que era, que não fala a Bíblia. Eu creio que se fosse uma baleia. Então, meus irmãos, nós seres humanos, nós cristãos, estamos aqui para servir a Cristo. Nós estamos aqui para viver no centro da vontade do nosso Pai. Então nós não podemos nos desviar, porque quando a gente se desvia, quando a gente sai do caminho que Deus colocou, nós vamos para as trevas, nós andamos em trevas. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, como eu falei aqui por várias vezes, né? Deus abençoa, Deus guarda, Deus dá vitória no meio da aflição. Ele dá sim, meu irmão, minha irmã. Ele entra com a providência naquilo que você precisa, desde que nós estejamos no centro da vontade dele. Sempre. No centro da vontade dele. Então, Deus ele vai adiante de nós e ele vai alumiando o nosso caminho através do quê? Da palavra. Ele usa a palavra dele para clarear o caminho para nós andarmos. Para nós sabermos, olha, isso aqui é para cá que é para mim vir. Olha, o Espírito Santo tem me mostrado essa direção. Siga a direção que Deus me mostrou. Amém, meus queridos? Tomem posse dessa palavra. Amém? Mas as pessoas saem da direção. Você vê que Jonas saiu da direção e ele pagou um preço para aquilo. Porque se Deus, ainda bem que Deus não deixou o cara no mar. O mar estava ventania, revolta ali, o mar ali, né? E você vê que Deus, ele cuida. Mesmo em qualquer situação que você tiver, pode ser a coisa mais difícil, ventoval, o que seja que você tiver no meio, Deus cuida de você. E Deus fez com que o peixe jogasse ele ali na praia de Nínive, para falar da palavra de Deus. Não tem como você fugir da direção de Deus. Ou você faz a direção de Deus, ou você sai
o caminho de Deus. Você faz a coisa certa ou você não faz. Ou Não seja, existe meio termo. ou anda na luz ou anda nas trevas. Ou anda nas trevas. Não, Anda dirigido pelo Espírito Santo, por Deus, ou anda dirigido pelo inimigo das nossas almas. não Meus tem irmãos, como. essa palavra aqui, na introdução aqui dessa Bíblia, diz assim, ó, a fé perfeita em Deus. Você tem estado com a fé perfeita em Deus? Se você está, parabéns, meu irmão. Não importa o levante, não importa a situação, permaneça. Permaneça em Cristo Jesus. Continue aí falando aquilo que Deus colocou na sua boca, que o Senhor ele vai te dar vitória. Amém? Não se esqueçam, meus amados, Jesus está voltando. Com certeza. É tempo de nós espalharmos o Evangelho de Cristo. É tempo de nós darmos para as pessoas aquilo que nós temos recebido de graça do nosso Pai, o alimento, né? É tempo de nós falarmos para as pessoas que Jesus está às portas, Ele está voltando. E aquele que não estiver firme nele, vai ficar. Com certeza. Então, meu irmão, eu creio que você, a tua casa, você quer ser salvo, você quer que a sua casa seja salva. E o seu vizinho? E o seu parente lá distante? Ah, mas é um bêbado, mas é um drogado, ah, mas é uma pessoa que anda em prostituição. Não importa. Jesus voltou para todos. Para todos. Você não vê falar na palavra que Jesus foi lá almoçar com aquele santo. Você vê na palavra Jesus falando com prostituta. Você vê na palavra Jesus almoçando na mesa de ladrões. Você vê Jesus na casa daqueles que estavam enfermos. Então, se você conhece alguém enfermo que precisa ouvir a voz de Cristo, que precisa de salvação, essa é a sua obrigação. Amém? Essa é nossa obrigação. Até aqui Deus falou dentro dessa palavra. Eu creio que em nome de Jesus você vai estar aí sendo conduzido pela luz da palavra de Deus e pela direção do Espírito Santo. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe vocês e guarde vocês neste caminho. Amém? Você que não é inscrito, vou pedir, meu querido, se inscreve no nosso canal. Minha querida, se inscreve, deixe seu gostei, compartilha nosso vídeo. Não o casal aqui, mas compartilha a palavra de Deus. Amém? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.